Gente, que loucura! Eu tô tentando fazer uma live com a Luciana Aranaldi da Lautec, alguma coisa assim. E ela. A gente não tá conseguindo, a gente fez um teste antes. E aí, quando eu entro, peço solicitação na conta dela, ela. O vídeo trava. Cadê? Não, Lu! agora deu! Agora deu, pelo amor de Deus! Ah, não, vai poder. Não! Não, mas olha, eu acho que estão botando olho no nosso vídeo, só Só pode. pode! A única coisa que eu vou pedir depois, Ariana, é que se tu puderes salvar e me marcar, tu marca a Lotec, que aí vai lá pro Uhum. meu perfil e eu consigo fazer o meu marketing e baixar para YouTube. Não, eu vou ter que finalmente criar um perfil profissional, porque meu perfil pessoal agora, tipo, minha família pode entrar e ficar vendo. A Ué, gente mas trava. não, mas tá valendo, tá valendo. É claro que lá no da Lotec ia chamar mais o pessoal que já tinha se ajeitado. Sim, Mas de qualquer forma fica chamando dos dois. Mas o sim, importante sim. é que a gente consiga pelo menos fazer o vídeo para salvar, para ir para o nosso feed e a gente conseguir disponibilizar depois, Olha né? lá, tem prima minha que não faz a menor ideia do que está Não, mas acontecendo. agora vão saber. Se não fazem a menor ideia, agora vão saber o que está É. acontecendo. Mas, Ariana, que legal que a gente está conseguindo, pelo menos se falar desse jeito, né? Eu sei que não foi, que não era a melhor forma, que o melhor teria sido lá no perfil da Lotec, mas o importante é o conteúdo que a gente tem a apresentar para esse pessoal, né? Sim. E o pessoal da Lotec está bem interessado. Olha, o Matheus, que estava lá na Lotec, entrou aqui agora. Né? Matheus, estava dando problema lá no nosso perfil, então a gente está conseguindo aqui. Fala pra E ele postar um stories lá com o meu arroba, que aí o pessoal vem, né? seria Né? interessante. Até não, eu tinha que avisar o meu pessoal do meu marketing até para fazer Sim, isso, né? sim, Eu vou avisar depois também, que aqui eu vou ter que avisar de um sorteio de um livro que nós fizemos, de uma promoção, e aí vou pedir sim. para a Ariana, para Manuela fazer também no nosso perfil essa publicação, né? E só não te esquece de quando tu salvar o nosso vídeo, tu no marcar lá o arroba Latec. Tá bom, Tá? Mas tá bom. então vamos fazer o seguinte, eu sei que eu estou na parte de baixo como convidada, Uhum. mas eu vou fazer as apresentações, né? Dá, é seu. O meu Instagram é seu hoje. Ariana, então, pessoal, olha só, boa tarde, boa tarde. O que que... Eu conheci a Ariana num curso da Lex Design, né? E a Isso, Ariana deu uma aula sobre o X-Writing, que é isso. basicamente linguagem para o usuário, né? E, assim, a live está aparecendo em nome da Latec também. Não, eu sei que tá, né, Matheus? A nossa preocupação era só que ficasse salvada no perfil lá. Porque sempre chamam seguidores dos dois, né? Mas que Uhum. bom que vocês estão tendo acesso. E eu fiquei muito impressionada com o conteúdo que a Ariana trouxe, porque é algo que faz todo sentido para o novo direito, para um mercado que ele se mostra com novas necessidades, né, Ariana? De Uhum. pessoas que querem entender o que elas estão contratando, o que elas estão assinando, né? Elas querem ter acesso maior à informação numa linguagem simples, numa linguagem direta, né? E nesse curso que eu fiz com o Marcel, escreve para mim, por favor. O Marcel até, inclusive, vai participar do curso da Lex Design e ele vai dar a quinta aula, porque ele é o juiz do trabalho que é meu amigo, meu colega, tal, também está com a gente aqui na Lotec agora.
e ele acabou fazendo uma reunião com o Leonel e disse que já utiliza links na sentença para documentos de drive e tal, então ele também está super interessado em participar dessa nossa live. E a Ariana trouxe toda assim, a expertise dela, com o que ela estava trabalhando. Né? Eu até quero que tu fale depois um pouquinho da questão lá do bot, né? Do Einstein e tal. Então, é isso, pessoal. Vamos ver o que esse tema tem pertinência com o direito. O que a Ariana, da expertise dela, ela pode nos acrescentar. O que uma radialista que fundou um podcast tem a ver com esse mundo? Mas basicamente o pessoal deve estar se perguntando, né, Ariana? Só para conceituar aí para o pessoal do meu Instagram, eu estou vendo a Tiziane, a gente trabalhou junto, a Paulinha acho que foi minha aluna, não sei. Não, eu vou adicionando as pessoas, depois vou me perdendo, assim. Mas eu tô com. Vou apresentar você, né? Tô com a Luciana aqui. A Lu é da Lautec, a gente se conheceu num curso de legal design lá pelo pessoal da Lex Design. E aí eu tenho um podcast também sobre o X-Writing. E como que foi esse encontro, assim, né? O Gustavo me ligou num dia chuvoso de manhã cedo, eu dormindo no Uber. E, eu sou advogado e estava ouvindo seu podcast na hora, assim, eu gelei, falei alguma porcaria e acho que vou ser processada, né? E aí eu fiquei só ouvindo ele articular. Aí, de repente, ele falou, não, super legal, porque o X-Writing, a gente precisa e tal. E aí eu falei, não, pera, tá, acho que tá tudo bem, né? Aí falei para ele, não, então ok, vamos conversar sobre. E aí ele me convidou para uma primeira apresentação lá na UIMI, né? Em Campinas. Aí fui também, assim, nossa, meu Deus, né? Vou ser a Ariana na frente do monte de advogado, vai dar ruim, porque eu só falo besteira. Quem me conhece sabe que eu só falo besteira. E aí foi super legal, assim, porque daí eu levei, porque a gente que trabalha com X-Writing, serve para simplificação da linguagem, né, Lu? Como você viu. Porém, a maior demanda hoje, né, a maior demanda no momento está sendo para interfaces digitais, então aplicativos, sites, serviços SaaS ou serviço as service e interfaces conversacionais. É a maior demanda do mercado agora. Porém, eu imagino que a gente também vai poder rever questões de marketing dessa experiência. Então, a gente, para design de serviço, por exemplo, a ideia não é mais colocar um outdoor na rua, e aí aquele outdoor vem de uma ideia, e aí quando você vai utilizar o serviço, o nível de frustração é 99%. Então, as coisas têm que ter uma conexão, né? Você vai vender uma ideia, você pode até utilizar um texto charmoso, mas ele tem que fazer parte de uma jornada que seja consistente, que faça sentido, sabe? Que aquela marca que, quando ela te seduz, ela não seja tão distante da marca que te atende, né? É aquele negócio, você vê a propaganda na TV, é incrível. Aí você vai ter contato com o customer service, ou você vai ser atendido, você é super maltratado. Então, essa jornada não faz mais sentido oferecer esse tipo de coisa. E aí, como cada área tem sua expertise, as coisas vão quebrando, né? Então, você tem UX, CX, design de serviço, e aí vai tendo as várias facetas dessa coisa que é chamada de experiência, né? Então, pro cenário de vocês, dentro dessa caixa de ferramenta, dessa escrita mais assertiva, dessa escrita para a experiência, a coisa que eu acho que faz mais sentido, né, pro legal design é a linguagem simples. Até porque é um conceito que dá para ser defendido em lei. Sim. Que é a utilização de linguagem simples em órgãos públicos, em documentos públicos, em comunicação do governo para as pessoas, para a população, instruções de uso de materiais químicos, instruções de uso de medicação, tudo que pode ser um pouco subversivo ali, que possa fazer mal para a pessoa, a gente deveria estar utilizando de linguagem simples.
Uhum. Tu sabes que até tu estavas falando dessa questão da simplicidade da linguagem, né? Dessa questão da experiência, e tu falasse agora dos medicamentos. Tu sabe que eu comecei a perceber que as bulas dos remédios mudaram a linguagem? Ela já não vem mais com uma linguagem tão técnica, né? Tão Sim. científica. Ela, até na questão ali da explicação dos efeitos colaterais, foi algo que me chamou a atenção. Me chamou a atenção, inclusive, a formatação, a fonte, né? Me A chamou fonte cresceu, a a fonte fonte cresceu. cresceu. Eu não vou ter isso de cabeça agora, mas eu vi Uhum, alguma coisa nesse sentido de que que a indústria foi meio que obrigada, por algum motivo X, provavelmente sim. jurídico, Uhum, a crescer o tamanho da fonte, por isso que você recebe uma bula maior, com uma sim. fonte maior, para que essa informação seja mais acessível. Porque imagina, né? As pessoas que. Não estou generalizando, mas sim. Mas acho que o maior público das farmácias e da indústria farmacêutica é o pessoal da terceira idade, né? Sim. Então, É. eu não enxergo, né? Quem sou eu para generalizar? Eu não enxergo. Então, assim, não, Não é. não, não iria enxergar também. Não é, me chamou atenção a fonte, me chamou atenção, por exemplo, eu não me lembro se era o caso, tá? Mas era tipo assim, efeito colateral, dor de cabeça. E aí, entre parênteses, encefaleia, Sim, sabe? Então já sim, tem ali o popular, e aí eles colocaram entre parênteses o termo técnico. sim. E aí me diz uma coisa, e quando o Gustavo te ligou, ele disse assim, tá, mas essa questão tem tudo a ver com direito. O que ele imaginou e o que tu imaginou? Algo, eu sei o que é porque eu já fiz o curso, mas acho, o pessoal que não sabe é que tem que, né? Você tá no meio do olho do furacão, assim, né? Eu tava no caminho para a empresa e já chega e já vai para daily, né? Que é a cerimônia que a gente faz todos os dias, é uma conversa ali de 5 minutos de alinhamento do time. E, e daí, né, você olha lá no celular, assim, liga o design, eu falei, gente, que é isso? Eu não tinha ideia, eu juro pra você, eu não tinha ideia. Foi como abrir a caixa de Pandora no bom Uhum, sentido, assim, uhum. né? Porque a caixa de Pandora tem coisa ruim dentro. Sim, sim. Mas foi engraçado pra mim, porque eu falei assim, gente, que loucura, né? Os advogados estão fazendo ideação, fazendo design thinking, pra quê, né? Aí eu fui atrás tentar entender. Aí eu falei para ele, Guilherme, você tem algum material, algum artefato, algum contrato que eu possa ver para eu entender, né, do que se trata? Aí ele me mandou uns vídeos, mandou algumas coisas, e aí eu assisti, li. Aí eu falei, tá bom, ok, vou lá, né? E aí Uhum, fiquei ruminando ali o que eu podia levar de material. E aí aconteceu uma coisa muito engraçada. Tem ainda, né, um estagiário, acho que agora ele já se formou, o Gustavo. A gente tinha um estagiário de direito lá na remessa, e ele ficava quietinho lá no canto dele, né, com o pessoal lá de parcerias estratégicas e tal. E eu percebia que ele ficava sempre de olho no time de design ali, né? E ele era bem uhum. novinho e tal. Daí, do nada, ele chega, assim, com o celular na mão, com a minha cara, né? Numa rodela, assim, no meio de todo mundo. E, é você? Aí eu, ai meu Deus, sou eu, sim. Toda tímida dentro da empresa. Aí, sou eu sim. Aí ele, eu queria muito nesse evento, só que é em Campinas, né? A distância não é aderente, porque eu tenho que ir para o Mackenzie e tal. E aí ele começou a falar ali, né? E ele estava fazendo o TCC sobre esse assunto, né? Uhum. Sobre design law, sobre não lembro agora quais são todos os termos que vocês utilizam, mas aí começou a desdobrar ali com o time, né? E aí Uhum. eu anotei perguntas do meu próprio time de design. Falei, gente, façam perguntas para eu entender lá com eles, né? Então, pra gente, ficou várias dúvidas, assim, do tipo, cara, mas e aí, né? Você vai facilitar a linguagem do contrato e a gente sabe que o direito existe para defender as sacanagens que outras pessoas fazem, né? Em alguns cenários. E aí você não vai dar abertura, você não vai deixar brecha, né? Como é que a gente se sente seguro com uma coisa dessa, né? E aí levei essas perguntas, o pessoal esclareceu, então aí eu me entendi dentro do rolê, assim, falei, não, faz todo sentido, muito legal, vou me dedicar mais para abranger essa área também.
Sabes que eu te confesso que eu vou tentar colocar, nós estamos tentando colocar em prática lá no escritório os ensinamentos. Nós somos contratados para fazer contratos de comodato e de prestação de serviços autônomos de uma equipe de uma empresa. E a gente vai tentar aplicar os conhecimentos que tivemos no curso de Visual Law, né? Com todo o material e tal. Mas eu te confesso que é uma dificuldade, né? Nós tentamos fazer... Olha que a gente fez a dinâmica com o contrato de prestação de serviços, né? Advocatícia. Foi, eu lembro. Claro. Então assim, né, Ariana, eu não consigo trabalhar com Canvas, com a questão programa, E aí a minha colega, que tem mais familiaridade, começou a fazer e eu olhava e dizia assim, não, mas não tá, não dá. A gente vai ter que ter tempo para sentar, porque não é limpar absolutamente todo o juridiquês, mas é deixar ele algum mais esquematizado, mais compreensível. Né? É muito... Na hora de concretizar, colocar isso na prática, eu fiquei pensando, cara, será que eu vou ter que ter uma equipe de design dentro do escritório? Possivelmente. Pois é. Né? Possivelmente. Porque... Eu tenho observado, eu fico olhando ali o movimento no meu LinkedIn e tal, eu tenho observado quem são as pessoas. Ele não deve estar na live agora, mas tem um aluno que fez aula comigo na Belas Artes, que é o Júlio Lira. E o Júlio, ele é advogado, e aí na aula eu citei o case do Revolut, que é um banco dessas fintechs que vinha para o Brasil, acho que com esse cenário todo de instabilidade acabou não vindo, ou se veio, tá aí de forma tímida, ainda não se posicionou, né? E o Revolut, eles têm um artigo no blog deles, foi assim que eu cheguei nessa questão da linguagem simples para o jurídico, né? A gente trabalhava na Remessa, uma fintech também, então eu estava fazendo um bench de fintech, de posicionamento de mercado. E aí eu vi no post deles um artigo falando, a gente rasgou os nossos termos de uso e abrimos um projeto aqui com o pessoal do jurídico, de compliance, para rever isso e facilitar essa linguagem. E aí o post estava cheio de meme, tinha coisa de Game of Thrones. Eu falei, nossa, que descolado, né? Esses advogados, gostei. E aí levei isso, né, pro curso e falei, gente, olha só, eu sei que tem esse nome hypado, né, o X-Write e tudo mais, mas a simplificação da linguagem é uma demanda de diversas disciplinas e diversas áreas. Então, eu encontrei o case desse banco aqui, e eles foram fazer pesquisas e falaram que citaram lá um artigo e várias pesquisas. Aí nesse artigo do New York Times fala sobre isso, que você gastaria, sei lá, quase um ano da sua vida para ler todos os termos de uso que você tem dos aplicativos do seu celular, ou coisas, analogias assim, né? E que sim, a gente precisa reduzir, e que deu ruim também com as interfaces conversacionais e com a inteligência artificial. Então, olha que legal, né? As legal techs ou as empresas de tecnologia para o direito começaram a discutir a possibilidade de utilizar a inteligência artificial no processamento desses dados, né? Só que aí a inteligência começou a aprender a falar juridiquês. E aí ela cospe juridiquês. E aí ela fica extremamente prolixa também, né? Então não está ajudando ninguém. Você ensinou o robô o nosso modelo de hoje. E aí precisa reensinar ele a facilitar essa linguagem, a processar essas informações mais rápidas, né? E aí eu aprendi com vocês que um juiz não tem tempo de ficar lendo coisas super extensas. Então a gente precisa mastigar mais, facilitar mais e ser mais direto ao ponto, né? Não, sabes que ontem não, foi ontem, hoje é sexta, né? A nossa live bugou na terça. Foi. Aí na quinta, as nossas lives sempre são terças e quintas, e ontem nós tivemos um juiz que coincidentemente é meu irmão, mas só por coincidência, né? Fazendo uma live, porque o meu irmão, ele é do Tribunal do Júri. Ele é do Tribunal do Júri e agora estão discutindo a questão do júri virtual, tá? E ele falou com uma advogada sobre o Tribunal do Júri. E aí, hoje, nós nos encontramos no aniversário do nosso pai, e eu estava dizendo para ele, eu disse, Fernando, foi ótima a live e tal, mas tu me falou, tu utilizaste algumas expressões tipo profícua. Eu falei profícua. Eu disse, sim, tu falou. E aí...
E aí eu estava falando qual era a batida, no que a Lotec estava se propondo, né? Porque discute direito, discute inovação, discute tecnologia, discute essa nova linguagem com uma forma maior de acesso. Nós temos ainda no direito aquela questão assim, que se nós não formos muito prolixos, parece que não há autoridade, parece que não há Sim. conhecimento, sabe? E eu tava falando em ti. Eu falei, e eu tenho uma irmã que trabalha com comunicação, publicidade e propaganda em São Paulo, ela trabalhou muito tempo na Rodobens. Eu disse, hoje vai ter uma live de UX Writing. Ele me olhou e disse, quê? E a minha irmã do lado, que trabalha com isso, com streaming, não acredito, tá? Eu disse, pois é, para te ver, porque agora a gente tá tendo uma necessidade de interdisciplinariedade, de Sim. outras temáticas estão vindo. A gente vê as grandes bancas, né, Ariana? Que a gente vê as grandes bancas com essas equipes já multidisciplinares, apresentando defesas, apresentando contratos, né? Olha o Maxwell foi meu aluno também trabalha numa grande Nossa, banca. O Max é meu amigo. Não, eu achei que era o Eu Maxwell acho que meu esse aluno. Maxwell é meu. Tá, não, então esse é o teu, tá? Eu achei que era Eu o acho que Max, esse o é meu meu. aluno que trabalhava no Carpena aqui. Então nos confundimos no Max. Então, essa questão, porque aí tu fica pensando assim, cara, hoje no almoço eu conversei com o Fernando sobre isso, eu disse, cara, é petição inicial, contestação num outro modelo. Aí a minha irmã disse, PowerPoint do Lula. Não é Não, não, isso. não, Não é não. isso, né? Então, eu queria que tu nos trouxesse assim um pouco do que tu tá vendo dessas peças, porque até pra gente, eu fiz uma pergunta lá no curso, eu disse, tá, mas será que nunca algum juiz disse assim, eu não vou conhecer desse recurso, ou eu não vou conhecer dessa petição inicial porque ela está nos moldes diferentes, né? Quando a gente fala não conhecer, é dizer assim, tu só tens que apresentar nesse determinado padrão. Se tu apresentar no outro padrão, eu não vou receber a tua defesa. Né? É como se eu não tivesse defendido. Sei, tu tens alguma coisa para nos falar disso um pouquinho? Especificamente sobre isso, não, porque eu vivo muito distante do teu Sim. universo, assim, né? Uhum. Só para concluir, né, que eu acho que eu me perdi um pouco no raciocínio. Desculpa. Quando eu apresentei aquela questão do Revolut, o Júlio, ele trabalhava numa empresa de interface de voz, né? E aí ele recebeu uma oferta para ir trabalhar numa empresa EAD, que tem serviço educacional, voltado para o direito. E ele é advogado, né, de Uhum. formação. E Uhum. aí ele, olha, Ari, o link, né, já está expandindo e eu já posso escrever para uma interface que tem foco no direito. Então, esse profissional híbrido que de repente tem um namoro ali com a área do direito e que por algum motivo virou redator, alguma coisa assim, eu estou muito de olho nessas pessoas, porque talvez Sim. sejam essas pessoas que possam ajudar vocês, sabe? Sim, Porque sim. ele já conhece um pouco mais do que eu. Eu conheço a técnica, o método, o processo, mas a linguagem, o repertório do direito é interessante Sim. que a pessoa tenha, né, para poder ajudar mais. Sobre pessoas que não vão aceitar coisas, eu acho. Eu acho que não, assim, eu acho que ainda existe essa dicotomia que você colocou, né, essa ambiguidade, essa rixa, assim, né, cultural, de quando você usa jargões ou palavras mais floreadas, as coisas parecem ter mais credibilidade. É. E aí, se você fala uma linguagem muito comum, ela aparenta ser um pouco popular. Então, eu percebo nas aulas ou no dia a dia ali que o pessoal tem muita dificuldade de escrever de forma simples. Uhum. Isso acontece. E aí fica com medo de o conteúdo que está sendo escrito ou expresso passe uma sensação de desleixo, sabe? Sim. Então, as pessoas têm esse medo, assim, de, tipo, eu vou produzir meu material aqui, a minha redação não tá tão boa. Uhum. Não é isso, você tem que falar para todo mundo. Então, você vai ter Sim. que falar de forma mais simples, sim. Não vai ter Uhum. jeito, sabe? Uhum. E a gente foi treinado para isso, né? Para falar de forma rebuscada e fazer esse exercício. Então,
eu tenho por hábito isso. Então, quando eu falo uma buzzword, que é uma palavra da moda, alguma coisa do tipo, eu sempre legendo ela, né? Eu Uhum, sempre falo e depois eu explico, eu adiciono uma explicação após a minha fala, porque daí eu não distancio as pessoas também. Porque senão a gente começa a distanciar as pessoas da palavra original e aí ela perde o sentido, né? Se um dia a uhum, pessoa foi exposta a isso, ela não sabe do que se trata, uhum, né? uhum, Então uhum. eu coloco a palavra técnica e em seguida eu coloco a explicação sempre. Ah, entrou aqui o Marcílio da Privacy Academy, já me chamando de galega. O pessoal de Pernambuco, eu disse que a primeira vez que eu conheci ele me chamou de galega. Eu digo, ai, não, tá me chamando de igual a galega, para mim é a Dona Marisa, mulher do Lula. Eu não achava ela assim, não sei se é uma boa referência estética, digamos, É que né? o galego, ele é o branquelinho, assim, É, eu sabe? Eu sou sei. galega, porque a minha família é baiana toda, né? E Aham. eu sou a única pessoa que nasceu em São Paulo, da minha família. E aí, quando eu era criança, todos os meus tios me chamavam de galeguinha, porque eu era muito branquela, né? Assim, e o cabelo era mais clarinho e tal. Aí, tipo, branquelinha, assim, porque o povo lá É, de cima é tudo meio bronzeado. é. Mas então, Ariana, e eu não sei só para a gente deixar assim um pouco mais didático, qual seria a conceitação, o conceito de UX writing? O que é? Tá. Escrita para usabilidade, né? Então você tem que estar preocupado com o usuário final, né? E Uhum, aí quem trouxe esse conceito foi o Norman, Don Norman, né? Que criou o conceito de experiência do usuário junto com o Nielsen. Eles têm um instituto de pesquisa, é só dar um Google Norman Nielsen Group. E uhum, esses caras, eles são senhores de idade, assim, mas eles estão vivos, ativos. É engraçado que o Dom Norma agora, ele advoga bastante pela causa da terceira idade, de como que é a experiência. Ele mesmo brinca com as situações. Ele fala que ele já tem uma lanterninha que é para ele dar contraste nas coisas que ele vê, porque ele já não enxerga direito. E aí ele faz essas críticas de que a nossa uhum. população vai ser grande em número de pessoas De idosas idosos. e idosos ativos, né? Então as Uhum, interfaces têm que lembrar que não é o idoso que vai ficar em casa fazendo crochê, é o uhum, idoso ativo. uhum, Mas eles que criaram esse conceito, tanto que depois de um tempo dentro do mercado a gente começou a perceber que o próprio Norman ele já não fala mais no usuário, né? Ele fala no humano. Então, assim, é design centrado no humano e não uhum, apenas no usuário, para a gente lembrar de todos os humanos envolvidos naquela história. Então, tem a pessoa do lado de cá, que é a pessoa humana da empresa, a pessoa humana da aquisição, a pessoa humana do uso das coisas. Então, é humanizar essas relações, né, e essa uhum, comunicação para que ela se torne mais fácil, porque a gente otimiza o tempo das pessoas, a gente diminui o ruído na comunicação, a gente aproxima as pessoas de coisas que seriam muito distantes para ela. Inclusive, vou citar um caso aqui, né, um case que uhum. você gosta bastante, Tá. que foi um case que eu trabalhei com o pessoal da Outra Coisa, do Rio de Janeiro. Esse case, ele era um case para um hospital famoso, e aí nasceu uma interface chamada Mila, que é uma interface conversacional, e inicialmente ela nasceu com a missão de orientar pacientes, acompanhantes e familiares sobre o processo da traqueostomia. Então você chegava no hospital, eles te tacavam o tablet na mão e falam, olha, interage aí com essa interface, e aí a Mila ela vai contando, né, como que é o Uhum, processo, para que serve, como que higieniza, como que cuida, com o mesmo carisma de uma enfermeira. Então, a outra coisa dentro desse projeto, a gente até tentou ser ousado no sentido de criamos uma persona que é a Mila, né? uhum, Tinha outra redatora trabalhando comigo que é a Luísa, uhum, cara, a gente usou emojis, a gente usou GIFs, tipo, tomando uhum, banho, sabe? A uhum, gente tentou levar para a realidade daquela pessoa uma coisa que não é tão ruim, assim, tão pesada, né? uhum, Ó, uhum, você tem uma vida. A única diferença é que agora você tem que lidar com esse artefato que promove a uhum, sua vida. É isso. uhum. E é bem interessante porque acalma o paciente e provavelmente deu muito resultado. Eu não fiquei nesse projeto durante Até o muito tempo, final. eu fui para uma outra empresa.
mas eu vejo a Mila no ar, a Mila tá no ar, e eu vejo que Uhum, agora ela tem outras jornadas de conhecimento. Agora ela fala também sobre infarto, sobre uhum. AVC, para poder aproximar as pessoas. E assim, o que É que muito acontece com o legal. meu corpo, sabe? Uhum. E você, então é isso, assim, é tornar a linguagem acessível para que pessoas possam se comunicar de forma mais livre, mais limpa, e a gente não precisa mais do rebuscado ou do jargão como instrumento de poder, sabe? Exatamente, É o exatamente. famoso doutor, né? Ou te chamar de doutora, né? Ô, Uhum, doutora, tal. Tipo, uhum, não, uhum. É. é a Luciana, é isso. Não concordo, eu adoro esse case, eu acho esse case assim, sensacional, porque quando a gente já faz um tempo, né, Ariana, que eu tenho trabalhado com a questão das soft skills, com as habilidades negociais, e aí tu começa a estudar um pouco das ferramentas que nós utilizamos nesses procedimentos autocompositivos, que é a minha área de estudo. Aí tu estuda a questão de empatia, tu estuda a questão de exercício de escutativa, a gente escuta o que é respeitar o ponto de vista da outra parte e tal, e isso vai te abrindo o leque, né? Para Uhum. chegar, vai indo para o legal design, vai indo para o X-Writing, porque uma coisa vai se complementando na outra, né? E o que eu percebo? É muito difícil, Ariana. Na prática, é É. muito difícil. Porque uma coisa é a leitura e aquela, digamos, aquele estudo fazer sentido na teoria. Outra coisa é a aplicação daquilo. Então, eu imagino quando tu estivesse montando esse projeto da Mila, o que deveria ser as brainstorms que vocês passavam para dizer, tá, e aí? Como é que a gente Não, vai? era muito difícil. Sim. Eu entrei na outra coisa para fazer um projeto da Coca. E Uhum. aí tinha outros projetos em paralelo rodando e tal. E a Luíse Zene, que era a redatora responsável por esse projeto, acho que ela ia sair de férias ou alguma coisa assim, eu precisava cobrir ela. Então, inicialmente, foi meio que pegar pela mão, assim, porque demorou para engrenar, porque é Uhum. difícil, você tá falando de coisa muito técnica, Uhum. e você está falando da condição de saúde de uma outra pessoa, você tem coisas. E aí você tem a limitação de caracteres, você tem o canal onde você vai colocar aquilo, qual que é a imagem que você vai pôr. Então tem todo um cuidado para se pensar, dar um trabalho. A gente foi muito longe no hábito de ser prolixo, a gente foi muito longe no jargão. Agora, para Uhum. voltar para trás é Uhum. difícil, a gente tem que repensar toda a nossa comunicação Uhum. e ser corajoso, né? Porque vai, Uhum. para alguns perfis, vai causar estranhamento. Então, eu acho que uma das grandes premissas de UX é isso também, é que às vezes as frases elas são usadas de maneira descontextualizada, né? Mas tem uma frase muito forte nesse segmento que é você não é o seu usuário. Aí a pessoa fala, mas eu compro pizza, tal, não sei o quê. Sim, mas você não pode enviesar pela sua experiência isolada. Tipo, Uhum. tudo bem, sabe? É que nem essa coisa do Covid, né? Ai, nossa, o bom da quarentena. Não tem nada de bom na quarentena, gente. As pessoas estão morrendo, né? Uhum. Então não Uhum. tem bom da quarentena. Porque é Uhum. a sua visão pessoal. Você não pode impor. Você pode ficar bem com isso? Pode, mas você não pode impor para as outras pessoas, porque são tantos os cenários. Então você tem que olhar para aquele produto, mapear os cenários, ver quem são as pessoas que vão ser impactadas por ele Sim. e tentar refletir, espelhar para elas. É. Basicamente isso, não do seu ponto de vista. É. Então Não, dá trabalho. dá, né? E isso, claro, imagina, por isso que eu fico muito feliz quando tem juízes que participam desses tipos de curso e que absorvem esse tipo de conhecimento, porque a gente fala, cara, quando vocês estão proferindo uma sentença, que vocês estão entregando a jurisdição, vocês não estão Sim, fazendo isso para os advogados somente, vocês estão fazendo isso para as partes. Para as partes. Isso tem que chegar de uma forma mais humanizada. E aí, sim. aquele exemplo, eu não sei se tu chegasse naquele módulo que o Guilherme estava lá falando até de um desembargador aqui do Rio Grande do Sul, que Sim, né? Porque é isso. Eu me lembro há muito tempo atrás, Ariana, quando como que já é o faz nome mais. dele? Quer É o ver? Danda. É o Danda.
é o doutor Danda. Eu não lembro do primeiro nome do desembargador Danda, o sobrenome dele é Danda, D-A-N-D-A. Eu me lembro, eu chegava a comentar em sala de aula para os meus alunos, eu dizia para eles assim, vocês imaginem um juiz trabalhista que está interrogando um trabalhador rural e pergunta para ele assim, que horas o senhor iniciou a sua jornada? Ele não vai nunca entender. Tu tem direito Sim, de perguntar pro cara assim, que horas tu pega no serviço? Que horas tu larga? Né? sim, Que horas tu sim, parava? Tu isso não sim, vai te diminuir enquanto autoridade e te tirar conhecimento, né? Porque, afinal de contas, é esse o destinatário final, o jurisdicionado, ele precisa compreender o que o Estado está entregando para ele, né? Então, sim, eu levo isso, né? Eu falo, gente, é tão absurdo, né, a maneira como a gente se comunica e ela é tão excludente que o fato de um juiz falar em linguagem coloquial virou notícia no país inteiro, assim, para você ver como a gente chega a beirar o ridículo, né? Tipo, nossa, o juiz falou normal. Tipo, como é, assim, né? É meio esquisito isso, né? Então é realmente isso. E aí, no dia a dia dele, com certeza, ele não fala assim o tempo todo. Provavelmente entre vocês profissionais, essa linguagem ela é um gancho, ela é mais fácil ali para vocês conseguirem se comunicar, porque tem os conceitos, né? uhum, uhum. Mas é isso, eu estou falando para Ariana, né? Não estou falando para o meu amigo advogado, né? Ou para o meu parceiro de profissão. Estou falando para uma pessoa que de repente aquilo ali vai definir a existência dela, né? É uma Uhum, sentença. sim. Sentença já é uma palavra que tem um peso, assim, né? Ah, é uma sentença na minha vida, né? Complicado. E eu acho, e eu acredito que o Marcel está preocupado com isso, né? Está preocupado com essa compreensão, né? Porque Sim, ainda que se presuma, até porque no direito do trabalho, na própria justiça do trabalho, via de a lei prevê que não precisa sempre ter um advogado. A própria parte sim. pode procurar a justiça. E, por vezes, o juiz nem se lembra, ou não está preocupado de se comunicar direto, numa A linguagem mais. Bia, ó, a Bia que entrou aqui, ela é advogada. Ah, Bia, legal. essa é a Lu, ela é da. Como que é o nome? Da Esqueci. Lautec, da Lautec. Lautec. Eu era convidada dela na live, deu ruim, a gente veio para o meu Instagram, Bia. A Bia é muito querida, ela trabalha na Remessa também, super jovem. Acho que dessa leva nova aí de advogados que já vão entrar nessa tua vibe de facilitar as coisas, assim. É. Não, então eu fui toda. Tu pode dizer, ela é da Lautec e ela foi minha aluna no curso de Direito Oral. Nossa, eu não tenho nem roupa para ser professora da Lu, imagina. Que Até absurdo. parece. Não, Ariana, mas a gente tem que pensar em. Eu comentei antes lá com o Leonel, né, com o Guilherme, contigo, é que a gente tem que pensar em trazer esse curso para o nosso pessoal aqui do Rio Grande do Sul. Né? Sim, A ideia era justamente, quando, em situação pré-pandemia, era trazer o curso presencial. Eu já fiquei bem feliz de ver que tinham gaúchos naquela segunda edição, né? uhum. E porque isso vai disseminando, vai indo a pouquinhos, de pouco em pouco. A gente sabe o poder transformador da educação, né? As pessoas começam, Sim. tá, mas o que isso tem a ver com um direito? Né? Por que isso é importante? Como é que eu consigo aplicar isso na minha prática? Sou eu ali tentando fazer um contrato de comodato, um contrato de prestação de serviços, pensando que a pessoa que vai assinar o contrato de comodato, ela tem que saber o que é o objeto, o que é o prazo, mas não num juridiquês rebuscado, né? Uhum. Então, e te confesso, assim, eu tô achando dificílimo. Tô achando uma coisa assim, cara, é muito difícil É. limpar essa linguagem, sem contar na utilização das ferramentas de design, isso, né? Nem se fala. Não, eu não esperava. É o tipo de coisa assim que vai caindo no seu colo e você vai absorvendo, porque eu sempre achei que era mais do que isso, sabe? E às vezes eu soava até um pouco bélica, assim, né? Meio de arrumar treta, porque o X-Writing é só escrita para orientação. Você só vai escrever o rótulo do aplicativo. E aí eu ficava, cara, mas eu estou facilitando a linguagem, eu estou tornando as coisas mais fáceis de absorver.
eu tenho essa dor, assim, de achar que o marketing também tem que ter uma preocupação na hora de pensar a Uhum. jornada, desde o momento do encantamento, até guiar o usuário pelo serviço, até o momento que ele precisa de um customer service, sabe? Tipo, quebrou meu aparelho, o que que faz? A Apple fez isso por inteiro, sabe? A Sim. jornada ela é completa, né? Desde o encantamento ele é direto no que ele fala, e aí, quando você tem um problema com o produto, você recebe aquele mesmo tratamento, sabe? Então, esse verniz, ele tá durante toda a jornada, né? Uhum. E aí eu penso isso, eu acho que eu não tenho como ex-writer, eu não tenho que me preocupar apenas. É um entregável? É. É que nem Uhum. vocês do direito, né? Você é da área Trabalhista. trabalhista. É. Uhum. Tem o outro que é da área XPTO, assim, mas a ideia é defender a pessoa, ou Uhum. defender o direito de alguém e utilizar os recursos necessários para isso, né? O Matheus está Então, dizendo aqui, ó, no gancho do tema, no tributário, estamos buscando no design explicar as teses para o judiciário e não para o cliente. Então, Matheus, eu não estou ganhando nada, nenhum percentual de venda de curso, mas uma das questões que nós trabalhamos no curso lá do pessoal da Alex Design, né, foi justamente isso. Foi perceber que já há teses, né, que estão sendo... Eram teses de natureza civil, não eram tributárias, que já estavam, né, colocadas de uma forma, utilizando essa, digamos, né, essa metodologia, já estavam utilizando o X-Writing, utilizando, né, o Design Thinking, né, toda essa questão, e é bem interessante. No tributário, por exemplo, eu sou embora eu seja advogada, que deveria usar para mim uma linguagem mais acessível para eu conseguir entender a tese, porque é difícil, né? A Bia está falando ali, a gente tá sente a falando. necessidade, né, de uma linguagem amigável para expor ao cliente. Então, agora, só fazendo um gancho com a Bia, de repente, a questão da LGPD, da Lei Geral de Proteção de Dados, e que Sim, está sendo incluída, as empresas precisam entrar em conformidade, também é um campo de atuação, né? sim, também. Eu não tô muito por dentro disso, assim. É uma coisa que está no meu radar, mas tem bastante gente trabalhando em cima disso, né? Então é uma Uhum. coisa que eu sei que se eu precisar acionar alguém ou absorver esse conteúdo, não vai ser algo tão difícil. Sim, sim. Então, eu faço parte de alguns grupos no WhatsApp, dou uma olhada ali, mas eu ainda não imergi nesse segmento, porque senão é muita coisa, né? Uhum, uhum, Senão você não uhum. se especializa em nada também. Mas eu sei que tem bastante gente trabalhando nisso, e se eu precisar acionar a pessoa, é muito rápido a transmissão de conhecimento, assim, né? Sim, sim. Uma coisa extremamente importante da linguagem simples que a gente tem discutido é a questão do anglicismo, né? A gente costuma falar estrangeirismo, mas eu sempre coloco essa provocação de, assim, estrangeirismo complicado, porque eu posso ser estrangeiro numa cultura, eu posso ser estrangeiro no juridiquês, como a Bia acabou de colocar aí, eu posso ser Uhum, estrangeiro numa linguagem ou outra. A nossa uhum, língua portuguesa, ela já nasceu estrangeira. A gente está uhum, falando de anglicismo ou a gente está falando de estrangeirismo? Estrangeirismo tá no abajur, na guitarra, tá no monte, tá nas próprias palavras de origem tupi. Então, assim, a nossa língua ela já nasce cheia de estrangeirismo, né? De absorção de outras linguagens, de outras línguas. Mas a uhum, gente tem muito do anglicismo, né? Que é essa língua da origem inglesa. E daí a gente tem essa problemática de repente, sermos xenofóbicos demais, de rejeitar demais uma cultura, porque a gente tem um problema educacional, né? A gente não tem países, não é só o Brasil que é assim, tem muito país que é assim, né? Que uhum, a pessoa não recebe o inglês como segunda língua porque é a língua de trabalho, é a língua que uhum, você fala com o mundo. Não é uhum, só o Brasil. uhum, Mas a gente acaba batendo nessa língua por conta de uma falta de educação do nosso país, mas ao mesmo tempo a gente também não pode deixar que ela vire a língua universal e devore todas as outras línguas, né? Porque aí ela uhum, acaba meio que destruindo a nossa cultura. uhum. Então, é uma via dupla ali que eu não consigo enxergar o fim, né? E aí eu conversando com um amigo meu que ele é assistente social, perguntei, tem muita bagagem, assim, conhece muita coisa do social, né? E aí eu perguntei para ele, falei, meu, qual a sua opinião sobre a questão do estrangeirismo e tal, né? Ele falou, olha, eu sou assistente social.
Eu trabalho com pessoas muito, muito, muito simples, sabe? Pessoas com pouco acesso às coisas, né? Porque simplicidade é um conceito, não é isso que Uhum, define. Mas uhum, pessoas com pouco acesso. E aí vem escrito lá no relatório do professor, né? Ah, o aluno está sofrendo bullying. Mas o que é bullying? Define, entendeu? Essa pessoa ela está sofrendo agressão física, agressão moral, ela está sofrendo assédio, ela está sofrendo assédio de conotação sexual. O que, que é, no fim das contas, sabe? Bullying uhum. não vai definir o que eu preciso colocar aqui e o Sim. que, que eu preciso dar assistência para essas pessoas. Uhum. Então, é tão distante do meu universo, sabe? Que aquilo que eu falo não é o meu usuário. Para mim não é problema nenhum a gente falar assim, workshop, Uhum. né? Porque tá na minha bolha, né? Mas Uhum. quando eu expando isso, eu começo a ver o impacto que essas coisas têm. Então, por isso eu e a Jana, que faz o podcast comigo, a gente gravou sobre estrangeirismo. Foi uma semana antes da gente ficar todo mundo trancado dentro de casa. E aí os ânimos estavam muito arraigados. Eu falei, Jana, a gente não vai soltar, porque isso vai dar uma polêmica e a gente vai ter que administrar isso, a gente não tem emocional para isso. E aí, conforme foi acontecendo a coisa, pandemia, Covid, edemia, esse palavrório todo, eu falei, não, Jana, a gente vai refatorar esse programa, a gente vai refazer, a gente vai conversar, a gente vai ampliar, vamos esticar mais esse chiclete, sabe? Então, vamos no assistente social, vamos no linguista, vamos no fono. Por que, que a gente vicia em falar algumas palavras e outras não? Vamos tentar ampliar isso, tentar entender os porquês dessa linguagem, sabe? Por que, que é importante a gente, sem ser xenofóbico, porque eu fico olhando para isso, eu falo, será que a gente está sendo xenofóbico? Ai, tira essas palavras em inglês daqui, sabe? Sem ser xenofóbico, como é que a gente deixa a nossa língua acessível para as pessoas, assim, né? Uhum. Não, muito bom, muito bom. O Matheus está mandando um abraço para ti Tá também. indo. Mas é exatamente esse ponto que tu mencionasse, eu fiquei pensando no meu marido. Meu marido é defensor público e por vezes ele se incomoda. Uma das coisas que ele se incomoda, ele diz assim, eu não posso andar num shopping center que pessoas mais humildes têm acesso e ver todas as vitrines com sale. 50% off. Sim, Me irrita isso. sim, Porque, será sim. que eles não estão vendo que as pessoas que estão transitando por aqui não compreendem, por vezes, né? Então a gente tem algumas discussões nesse sentido e faz, para mim, E não dá para absurdo. saber também, será que elas não compreendem, né? Porque Pois é. assim, você pode inventar qualquer palavra, você pode inventar Sbrubbles e transformar Uhum. no produto, e as pessoas vão Uhum. usar, tipo, É. Netflix, sabe? É. Elas vão absorvendo, elas entendem a função daquilo e o nome que tem, sabe? Então, assim, às vezes também a gente está distanciando as pessoas, a gente não está traduzindo, a gente não está incluindo elas. Eu tenho Sim. essa coisa, assim, de tipo eu escondo e deixo tudo em português, que nem Portugal, né? Portugal tem esse preciosismo, né? Então lá não é mouse, é rato, não é Uhum. celular, é telemóvel. E tem Uhum. uma série de palavras que eles sempre traduzem, mesmo que aquela palavra não seja gostosa de falar. Uhum. 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 E não pega, as pessoas continuam falando no termo original, porque tem Uhum. palavras que tem conceitos que não dá para traduzir, né? Sim, sim. Mas qual que é a necessidade, né? A gente está fazendo o que para isso, né? Que nem você falou, sale, tal. Não vai mudar nada colocar promoção, né? Sim, A não ser a sim. quantidade de letra, né? Tava caro a letra. Exatamente, exatamente. Mas, Ariana, então, olha, adorei. Eu não sei se tu queres. Tem mais algum ponto que tu queria enfrentar? Se tu queres colocar mais alguma coisa? Acho que não, acho que a gente está abrindo a discussão. Sim, É uma coisa, é um debate muito recente para a gente vender verdades absolutas, é verdade. afirmar coisas. Eu acho que é fazer todo mundo pensar sobre isso, sabe? Pensar de forma ampla, Uhum, sem encontrar respostas. Eu ainda não tenho respostas, sabe? uhum, Eu não me fecho em respostas, eu fico só observando, falando como é que eu lido com essa situação, né? E ela é difícil, lidar uhum, com a língua, ela é difícil porque ela é a verdade de um povo, né? Ela representa o povo, ela representa a cultura, ela representa um monte de coisa.
Então, como que a gente protege isso sem excluir o outro? Como que a gente mistura sem apagar a nossa história? Uhum, Então, é uma conversa muito longa. Eu só acho que é uma coisa ainda muito privada e muito elitista. Uma uhum, crítica que eu tenho hoje, isso é uma coisa que eu pretendo para depois da pandemia, enfim, eu queria trazer a questão da linguagem mais para perto das pessoas. Porque uhum, hoje no Brasil, pelo que eu saiba, tá? Eu não tenho certeza. Se alguém souber mais, que isso ajuda a gente, por favor. uhum, Mas eu sei que tem um curso na USP de Linguística e da Unicamp. Quem são as pessoas que podem entrar numa USP ou numa Unicamp? E geralmente esses cursos eles são de dia ou em horários fracionados. E uhum, aí tem tanta coisa relacionada à construção da linguagem, da expressão, de como que as pessoas falam e não da gramática, que é distanciado da gente. uhum, Então a gente não tem acesso, as pessoas comuns elas não têm acesso. Ou é o acadêmico lá, e aí ele fica tão do mundo dele que ele não uhum, consegue se comunicar com a gente, uhum. sabe? Fica muito Ou é a encastelado. É. Exato. Ou é a gente Uhum, aqui sem ter a menor ideia do que significa uma prosódia, do que é uma entonação, do uhum, que é marcador linguístico, do que é preconceito linguístico. Esse tipo de coisa é muito distanciado da gente, é absurdamente uhum, elitista, está preso dentro das universidades e não sai de lá. Então, eu acho que isso tinha que ter mais acesso. uhum. Devia estar, sei lá, na grade curricular básica, junto com a Sim, gramática, sabe? eu concordo contigo. Mas, pessoal, então assim, ó, muito obrigada, Ariana, por aceitar o nosso convite. Sabe que eu corri atrás de ti, né? E te mandava Sim, a gente WhatsApp, tentou de te tudo. mandava WhatsApp, 3 dias depois tu me respondia, eu te respondia 5 dias depois. Parecia até que a gente estava se provocando, assim, mas não, graças a Deus deu tudo certo, né? Acho que a gente tem Sim, bastante espaço para discussão. Tem um pessoal que já está se dando conta que está mudando o paradigma do direito, isso não tem dúvida, está mudando. O usuário do sistema está cansado da resposta que ele está recebendo e essa resposta vai ter que mudar. Tá? sim. Então, a forma com que nós nos comunicamos com o judiciário, nós, advogados, operadores, com o poder judiciário, a forma com que o poder se comunica com o seu jurisdicionado, eu não tenho dúvida que isso está passando por uma grande mudança e conhecer o que tu estás trazendo nessa live é essencial. Pessoal, só antes da gente encerrar é o seguinte, eu tenho que anunciar que quem ganhou o É sorteio do verdade. livro, o sorteio do livro foi a Roberta, @bebeta.s, né? Roberta, advogada, especialista em direito público. Nós vamos publicar agora lá na Lotec, o sorteio, e ela foi a vencedora lá do livro da professora Guilherme Welch, né? Da professora Gisele Welch, que Guilherme Welch, da professora Gisele. Ariana, se tu puder, então, só salvar com o nome da tua live, o X-Writing no Direito, e nos marcar na Lotec, eu te agradeço. Foi um prazer estar contigo. Muito obrigada. Obrigada a você. Aproveita o Foi, resto do tempo. foi inusitado, né, para os meus amigos que estão aí perdidos. Estamos falando sobre linguagem simples no direito. Não tenho nem Mas roupa para estar não. conversando com a Luciana aqui, Até parece. Para com isso. Tá bom? mas vai ficar salvo para quem quiser ver o resto depois, quem tiver interesse nisso. É um movimento muito legal que o pessoal do direito está fazendo, de querer simplificar o relacionamento da área de direito com as pessoas comuns, como eu. E como E é eu isso, também vou sou uma pessoa salvar comum. sim. Olha a Não, Dani, minha aluna aqui. não, Dani, vocês não tira são uma pessoas foto comuns. nossa aí. Tira uma foto nossa e nos publica lá que eu preciso mandar para o meu marketing para dizer que tá no perfil da Ariana a nossa live. Tá Por bom? favor, se eu for tirar um Tá? print aqui, é capaz de eu derrubar a Isso. gente. Não, tira um print e nos manda. Tá bom, Ariana? Grande beijo. Tá Bom ótimo. final de semana. Obrigada para você também. Bom aniversário aí. Boa festa. Obrigada, obrigada. Tchau, Beijo. tchau. Tchau. Beijo.